Fala pessoal, tudo bom? Estamos começando mais um Área Bitcoin podcast, onde a gente debate sobre diversos temas sobre a perspectiva do Bitcoin. E nesse episódio a gente vai debater se o preço do Bitcoin está sendo manipulado. Será que querem suprimir ou abafar a bull run para os amiguinhos do rei comprarem? Para quem não me conhece, eu sou a Cacai, aqui comigo está a Carol. Nós somos as fundadoras da Área Bitcoin, a maior escola de Bitcoin do mundo. Em 2019 a gente largou os nossos antigos trabalhos Fiat e decidimos ajudar outras pessoas a entender sobre Bitcoin. E além desse podcast, você pode também aprender sobre Bitcoin com a gente no YouTube, no Instagram, nossos artigos no blog, através dos nossos cursos na plataforma areabitcoin.com.br. Inclusive, o Bitcoin Starter, o curso completo, onde a gente te ensina tudo sobre Bitcoin, está com 15% de desconto com o cupom Carnaval21M. Eu vou deixar o link aqui na descrição e o cupom para você se inscrever. Aproveita, porque é por poucos dias que essa promoção vai ficar no ar. Carol, que história é essa? Estão falando aí que o preço do Bitcoin está manipulado, né? O Bitcoin não sai dos $100 mil. Isso aí é a manipulação dos ETFs e as exchanges para pegar a galera alavancada. Que história é essa que está surgindo aí no mercado? Zoom sobre manipulação. Sim, a gente recebeu muitas mensagens nos últimos dias, semanas, né, sobre essa afirmação. E a afirmação de manipulação é algo recorrente. Então, agora estão dizendo que Bitcoin está sendo segurado aí por exchanges e pelos ETFs na faixa dos 100k. Mas se a gente olhar um pouquinho em retrospectiva, em 2024 o Bitcoin ficou 6 meses nos 58k, né? Lembra que até tinha até um meme que era a galera dos 58k, que dizia que Bitcoin ia voltar para 58k e não saiu do 58k, estava empacado ali, que estavam manipulando para o Bitcoin não chegar no 100k. E no fim chegou um tempo depois. Né? A gente está vendo, de fato, os ETFs acumulando bastante Bitcoin, ele subiu mais de 50% desde que teve a aprovação, né? Eles compraram praticamente 3 vezes mais a quantidade que os mineradores conseguem minerar ao longo de um ano. Eles compraram em 2024, então existe uma demanda muito grande. Ainda assim, 70% do supply da oferta de Bitcoin está com pessoas, com indivíduos, ou seja, para que essas baleias, corporações, acessem Bitcoin, comprem Bitcoin, quem tem que vender são os indivíduos, que é com quem mais estão os Bitcoins, né? E os mineradores que estão processando ali a rede e recebendo, mas é uma porcentagem muito menor em relação ao restante do supply, como ele está distribuído em relação ao que esses mega corps têm acesso. Tá. Outra afirmação, e aí outro lado dessa afirmação é que as exchanges estão manipulando o preço. E aí é uma afirmação muito trader e especuladora, né? Porque eles estão usando o argumento de que quando tem muita alavancagem, e de fato tem, as exchanges elas conseguem ver ali o livro de ofertas, quanto que a galera tá colocando em operações de alavancagem, e conseguem de alguma forma conduzir o preço para que ele suba ou desça para pegar o stop e pegar esses alavancados no calcanhar, ou seja, liquidar esses alavancados, tanto quem está fazendo short apostando na queda, tanto quem está fazendo long e apostando na alta. Para quem não sabe o que é alavancagem, Carol, explica por que as pessoas fazem alavancagem com Bitcoin, afinal. É uma operação especulativa, né? A pessoa aposta na queda ou na subida e ao invés de só comprar Bitcoin de forma normal, né? Vai lá e compra Bitcoin e depois manda para sua própria carteira ou deixa ele quieto, a pessoa ela aposta que vai subir e ela aposta X vezes, 2, 3, 5, 100 vezes que vai subir. Então ela multiplica, em teoria, né, o valor aportado de acordo com o nível de alavancagem que ela fez e que está disponível em cada plataforma, porque cada plataforma disponibiliza um tipo de operação. De forma genérica é isso. Então, esse é um mecanismo que tem atraído muita gente, porque pensa só, cripto derreteu. Né? Se a gente for ver Ethereum, que era a grande narrativa aí do ciclo passado e retrasado, não sai do lugar em relação nem a Fiat nem a Bitcoin. O que bombou no passado foi memecoin, ou seja, puramente especulação e aposta. Praticamente pump and dump de fundador insider de quem cria esses protocolos. Protocolos não, essas moedinhas de aposta, né? De cassino. Então, o que restou? As operações de trade. O que restou de especulação, de narrativa, né, para movimentar preço? Então, o que tem surgido muito é justamente operações alavancadas, para a galera especular na volatilidade do Bitcoin, que ainda existe, né, para cima e para baixo. Então, o Bitcoin ainda assim tem tido subidas e quedas de em torno de 10 a 15%, mas isso não é nada comparado aos ciclos passados, que ele tinha quedas de 30 a 50% ao longo da bull run. É verdade. Então, a volatilidade ela está bem menor nesse ciclo. E a gente está observando que quem está sendo liquidado, quem está especulando, quem não está simplesmente acumulando Bitcoin, é quem está justamente sendo liquidado. E aí vem a narrativa dos especuladores. Ah, porque esse mercado é muito manipulado.
Tá, mas o que a pessoa tá fazendo? Tá fazendo operação de trade, né? Tá especulando justamente a volatilidade. O que eles vão fazer? Reduzir a volatilidade. Mas enfim. Mas voltando ao argumento, né, que eu tava explicando antes, é que as exchanges, elas conseguem fazer um movimento de spoofing. Essa é uma coisa, tá? E a outra coisa é que, como elas têm acesso aos livros de oferta, de todas as operações que existem, elas conseguem antever movimentos e forçar o preço em micro movimentos, digamos assim, para liquidar esses alavancados e elas ficarem com lucro, tá? Porque quando a pessoa é liquidada, quem fica com lucro é a exchange que estava ali possibilitando a operação. A pessoa perde tudo. Quem fez a alavancagem foi liquidado. Então, o que eles estão dizendo? Olha, como as exchanges conseguem ver todas as operações de todo mundo, eles estão se coordenando numa grande manipulação de mercado para liquidar os alavancados, olha como eles são malvadões, e pegar o dinheiro da galera. Outro mecanismo é o tal do spoofing, que eles começam a criar ordens fantasma, só para criar ruído ali no book de ofertas, e as pessoas acharem que o movimento é naquela direção do spoofing. Exemplo, a exchange está lá, tá vendo que tem muita gente se alavancando em long, para apostar na subida do Bitcoin, porque, né, reserva estratégica do Trump, ETF, só notícia positiva, eles estão vendo que tem muita gente se alavancando, apostando na subida, querendo multiplicar, né, valor nesse movimento. Aí o que eles vão lá? Retroalimentam isso, colocando um monte de ordem de compra, se Bitcoin bater 120, 130, 140, e as pessoas começam a se alavancar mais, porque estão vendo grandes volumes ali sendo colocados no book de oferta naquela região. Então a galera fica super segura, com certeza vai subir, olha só, tem um monte de baleia apostando na subida. O que acontece? Eles tiram essa ordem de spoofing e vendem um monte de Bitcoin de uma hora para outra ali e pegam todos esses alavancados que estavam ali, eles tentam estopar as operações e muitos não conseguem, não tem mais liquidez, não tem mais fiat, né? Não tem mais dinheiro para isso, e não conseguem cobrir essa alavancagem, porque quando começa a fazer um movimento contrário da alavancagem que a pessoa fez, a pessoa tem que cobrir aquela operação, tomar a chamada de margem, e aí, uma hora acaba o dinheiro e a pessoa é liquidada, perde tudo, 100%. E é isso que estão dizendo, as exchanges estão observando esses movimentos e eles são malvadões, estão tentando manipular o preço para que só eles lucrem com isso. E aí vem todo o debate de tipo, tá, isso é justo ou não é? Quer comentar alguma coisa, Cacá, antes da gente seguir para isso? Não, depois de toda essa explicação, eu queria saber a tua visão sobre isso. Tu acha que isso é possível que esteja realmente acontecendo? Porque quando surge um bafafá assim, é porque as pessoas estão realmente acreditando que isso pode estar acontecendo. E é possível, tu não acha que isso é possível? Eu acho que sempre aconteceu. Sim, sempre. Acho que... Mas a gente vai falar aqui de FTX daqui a pouco, porque também é uma manipulação que aconteceu no mercado. Mas falando agora desse momento especificamente, é possível que as exchanges estejam fazendo isso, né? Elas têm essa possibilidade de visualizar o book de ofertas, como tu falou, e tem essa possibilidade de manipular o mercado, manipular a mente das pessoas, porque o mercado é isso também, tem tudo a ver com mentalidade, né? Com o que as pessoas, o sentimento de mercado. E com operações de insiders, né? Se a gente for ver, o ouro já foi manipulado no mesmo tipo de operação spoofing pela Merrill Lynch e foi processada por isso. Agora, como não existem regras totalmente claras sobre cripto, especialmente nos Estados Unidos ainda, eles querem uma regulação para regular as exchanges, e a SEC estava fazendo corpo mole para fazer isso lá com Gary Gensler, ainda não existe uma regulação clara sobre o que pode ser feito de operação ou não dentro das exchanges, e o que pode ser feito ou não na emissão de meme coins e cripto. Então, enfim, eu acho que isso sim pode estar acontecendo, como já aconteceu com certeza, e é por isso que a gente não orienta trade nem alavancagem aqui na área Bitcoin. Porque tu está sujeito à operação de insider, assim como a gente não indica meme coin nem cripto, porque é um monte de fundador imprimindo dinheiro e vendendo na cabeça do varejo depois. As pessoas nunca sabem quando esse movimento vai acontecer e se acham super traders, mas na verdade é a bull run acontecendo. E é aí que a grande manipulação acontece. Elas ficam na expectativa de ficar super ricas com uma meme coin ou sei lá o que elas vão comprar, ao invés de focar em estudar Bitcoin e acumular, fazer o básico bem feito, que não é tão básico assim, porque comprar e segurar Bitcoin em meio a esse monte de ruído e loucura que acontece, porque o preço ele leva à loucura, muita emoção, as pessoas não têm inteligência emocional, não conseguem se controlar vendo o preço subir ou cair, vendem no preju, ou querem se alavancar quando tá subindo e aí perdem tudo, entende? E... o que é mais comum, Carol, é as pessoas comprarem Bitcoin no intuito de especular, no intuito de fazer uma grana ali em fiat no curto prazo, e aí, claro, quando cai, pensa, putz, perdi. E aí já fica naquele sentimento ruim, naquela história de que Bitcoin não puxa a vida, não presta, não, sabe, não perdi dinheiro, a pessoa nem vendeu, já acha que perdeu dinheiro, né? Enfim,
rola isso. Então, porque não entendeu o funcionamento do Bitcoin, não sabe por que está comprando Bitcoin de fato, está fazendo operação, por que está fazendo operação? Para ganhar em fiat? Faz o menor sentido. E tá fazendo operação de curto prazo, né? É a mentalidade Exato. Fiat, ela quer fazer trade, não acumular Bitcoin. Correndo Ela tá louca. De perder, Satoshi. Ela tá louca não para ter Bitcoin. Ela tá louca para ter mais Fiat. É essa mudança de mentalidade que tem que mudar, né? Então, aí eu ia falar outro negócio sobre isso, peraí, que era bem importante. Eu tenho duas perguntas para fazer. Tá, vai lá, eu esqueci. Quando eu lembrar, eu puxo aqui de novo. A primeira delas que eu quero fazer um comentário que essa semana a Tesla aumentou a sua quantidade de Bitcoins. E aí tem a ver, esse meu comentário tem a ver com o seguinte, eu fiquei pensando, né? Justo agora a Tesla aumentando a quantidade de Bitcoin no seu caixa, né? Com o Elon Musk ali junto do governo Trump e toda essa promessa de uma reserva estratégica de Bitcoin. Será que isso não é uma informação de insider que ele tem? Porque ele está sabendo o que está acontecendo lá dentro do governo, né? Por que a Tesla está aumentando a quantidade de Bitcoin justamente agora? Então, um ponto de atenção para a gente ficar de olho. Outro ponto Carol comentou sobre ETFs estão comprando quantidades recordes de Bitcoin. E o preço não se move. É isso que as pessoas estão se perguntando. Pô, peraí, o que está acontecendo? Bitcoin chegou nos $100 mil, não era para estar subindo ainda mais com todos esses movimentos de governos e ETFs comprando Bitcoin, bancos comprando Bitcoin, por que o preço não sobe? Por que o preço agora caiu? Chegou a bater $91 mil, foi a $94 mil. Caiu entre aspas, tá? Eu tô aqui fazendo a voz do povo aqui, né? Porque a gente vai recebendo as mensagens de vocês todos que nos seguem. Então, eu estou transmitindo aqui justamente as dúvidas e os pensamentos que vocês nos trazem para a gente justamente debater nesse podcast. Então, por que o preço do Bitcoin está em $96 mil agora? Que muita gente está dizendo que é uma queda, né? Porque o Bitcoin chegou a $110 mil e caiu para $96 mil, o que a gente não considera uma queda considerável, né? Isso é uma volatilidade normal. Entretanto, por que, Carol, que existe toda essa compra de Bitcoin, esses institucionais comprando, toda essa expectativa e o preço não se move para cima? E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Tá, boa. Eu lembrei o que eu ia falar, eu vou voltar então no assunto e eu volto para tua pergunta, tá? A história de culpar as exchanges sobre manipulação é, na verdade, tentar terceirizar a culpa. Não é a pessoa que estava especulando ali, querendo movimento de curto prazo no Bitcoin. Teve um que comprou em dezembro e veio falar que, tipo, desisti do Bitcoin, vendi tudo. Comprou em dezembro, a gente está em fevereiro, são 2 meses. Quem disse que Bitcoin é para ficar operando, fazer trade, fazer alavancagem e esperar valorização de curto prazo? Aqui não, ninguém falou isso. Ele ouviu em outro lugar e veio choramingar pra gente. Mas enfim. Sobre a Tesla comprando Bitcoin. Movimentos de insiders em governos comprando ativos, não só Bitcoin, mas ações, papéis, são bem comuns. Olha a Pelosi, ficou trilhardária, né? Ganhou vários milhões ali, só antevendo os movimentos e as notícias que iam sair de apoios do governo americano a tal setor. Ela ia lá antes da notícia sair e comprava as ações e compra as ações dessas empresas, né? Isso se fala há muito tempo. E é por isso que, bom, quanto mais se estuda Bitcoin, mais a gente vê ele como uma solução e como um sistema financeiro mais justo, porque ele é transparente desde o princípio, a gente sabe tudo que vai acontecer, não tem insider no Bitcoin dizendo qual vai ser a próxima atualização. Não tem, é todo mundo debatendo tudo em tempo real, todo mundo sabe como ele vai se comportar daqui a 120 anos.